Olá, gente, você que está entrando aí agora no nosso canal do YouTube para acompanhar nossa terceira oficina, terceiro vídeo do Edu Cordel, Oficina de Escrita Criativa, um prêmio da Leo de Blanc. E nesse momento de pandemia, então a gente traz para a virtualidade as oficinas. Normalmente eu estaria aglomerado numa sala de aula com 35 alunos, tudo gritando, professor, não sei o que e tal. E essa integração me satisfaz tanto, mas por cuidados, né, que a gente tem que tomar cuidado, a gente está falando aqui virtualmente, nossa oficina fazendo virtualmente e não deixando de praticar o nosso cordel. Reforçando que a importância de ficar em casa até que a vacina se consolide, até que a gente tome as vacinas necessárias, até que o Brasil entre no eixo, né, de orientação, né, que haja mais responsabilidade dos governantes de entender e parar de ficar falando asneira, que é importante sim, está vindo aí uma segunda onda e a gente entende que é necessário cada vez mais a gente se cuidar. Vai sair de casa, bota a máscara, sabe? Eu estou aqui sem máscara porque eu estou na sala, estou só, né? A equipe está aí, todo mundo de máscarazinha, mas eu estou aqui em casa, gravando isso aqui de casa. Então é importante a gente se cuidar. Só sair de casa se for necessário, evitar aglomeração, nada está resolvido ainda. Então, e por isso que a gente está gravando essas oficinas virtualmente, para com isso a gente poder, de certa forma, estar perto, né, de vocês. Então, você aí no seu computador, no seu celular, no ônibus, onde você estiver assistindo, né? Então, gravamos o primeiro vídeo falando sobre a origem do cordel, um pouco da origem do cordel, porque, na verdade, o objetivo da oficina é a prática do cordel, é você sair daqui depois da 10ª oficina, escrevendo o seu cordel. E vamos dentro desse contexto, escrever, né, uma história. Então, trabalhamos a cestilha, que foi nosso primeiro gênero, certo? E na primeira cestilha nós falamos, né, da rima, na segunda cestilha nós falamos da métrica, né, e agora a gente vai continuar, né, falando de outro gênero, que é a cetilha. A cetilha são 7 versos. A cetilha, são 7 versos. Cetilha, são 7 versos. Na cestilha, vocês lembram? Se você não assistiu o primeiro ou o segundo vídeo, volte lá, está no nosso canal do YouTube aí, volte lá, tem lá, vídeo 1, vídeo 2, no vídeo 3 a gente está esse agora. Então, no vídeo 1 a gente dá uma abordagem geral, fala da rima, no vídeo 2 a gente fala da métrica e já executa 2 cestilhas. Então aqui a gente agora vai fazer nosso terceiro vídeo, apresentando a vocês a cetilha, ou seja, são estrofe de 7 versos. 7 versos. Na cestilha, a segunda rima com a quarta e com a sexta. Na cetilha, lembra do alfabeto que eu mostrei aqui? A, B, C, B, D, D, B. O que é que mudou? O que é que mudou para você que vem acompanhando? Mudou que a B é a segunda, a quarta e a sétima. E agora, a quinta com a sexta rimam entre si. Ou seja, a única coisa é que entrou outro verso e outra rima, né? Entrou mais um verso e outra rima. Mas a métrica é a mesma. Parararararará, parararararará. Então, não mudou nada, né? Na questão da métrica. A métrica é a cadência, essa cadência mantém-se. Porque a gente vai ver mais na frente, que eu disse no segundo vídeo, eu falei um galope à beira-mar, de Manel Chudu. O mar se orgulha por ser vigoroso. É um verso maior, com 12 sílabas poéticas. Aí é mais para frente, isso, numa oficina dessa, a gente talvez possa falar, citar, até demonstrar. Mas para quem está aprendendo a fazer cordel,
a base é as 7 sílabas. Por quê? Porque é como eu falei no outro vídeo. É comum a gente falar em 7 sílabas. Eu reforço isso toda vez que eu faço cordel, que eu faço oficina. Quer ver uma coisa comum? É você encontrar um amigo na rua e perguntar: olá, como vai você? Vou muito bem, obrigado. E cadê o seu irmão? Está lá em casa sentado. Ou seja, são frases curtas, mas são frases curtas metrificadas. Certo? Então vamos lá. A setilha, gente. A setilha, como eu falei, são 7 versos. Certo? Então vamos lá, ó. Eu já falei da cestilha, certo? Eu já falei da cestilha para você eu já falei da cestilha para você entender, certo? Ou seja, eu falei a cestilha, foram os dois primeiros estrofes, certo? Eu já falei da cestilha para você entender. Agora são 7 linhas. São 7 linhas. As setilhas, as setilhas. As setilhas para você, as setilhas para você, que está fazendo agora a mudança da setilha para a cestilha, está aqui, Na cestilha, eu venho aqui, segunda, quarta e sexta. Eu teria que terminar aqui já rimando com você, se eu fosse uma cestilha. Como é setilha? Porque a cestilha, eu reforço, é A, B, C, B, D, B, ou seja, segunda, quarta e sexta. Cestilha, segunda, quarta e sexta, ok? Cestilha. Na setilha, segunda, quarta e sétima, porque a quinta vai rimar com a sexta. Então lá, eu já falei da cestilha para você entender, agora são 7 linhas, as setilhas para você que está fazendo cordel, com esse humilde menestrel, né? Com esse humilde menestrel. Vamos lá. Tem que rimar com o que agora? Com entender e com você, Eu já falei da cestilha para você entender. Agora são 7 linhas, as septilhas para você que está fazendo cordel com esse humilde menestrel. Menestrel. Esse humilde menestrel. Você entender. Aí, uma coisa interessante, eu paro agora porque, assim, aqui eu estou fazendo no improviso. Quando a gente está construindo, a primeira coisa que é bom fazer no cordel, quando caiu a rima, entender. Aí eu tenho que fazer uma lista lá. O que é que rima com entender? Você é compreender, aprender, desenvolver, Aí quando eu desenvolver, já vê a palavra que talvez possa caber aqui, Eu já falei da cestilha para você entender, agora são 7 linhas, as setilhas para você que está fazendo cordel com esse humilde menestrel. Nós vamos compreender. A diferença da setilha para a cestilha é que a segunda rima a quarta e rima com a sétima. Segunda, quarta e sétima. E a quinta vai rimar com a sexta. Ou seja, em vez da segunda, quarta e sexta, é segunda, quarta e sétima. E a quinta rima com a sexta. Então lá, eu já falei para a cestilha
para você entender, agora são 7 linhas, as 7 ilhas para você que está fazendo o cordel com esse humilde menestel, nós vamos compreender. Ou seja, vou beber uma aguinha, porque também não sou de ferro. Aí, chegamos mais uma setilha. Para fortalecer, para reforçar, vamos fazer outra setilha, ó, B, C, B, aí ó, D, D, B. A única diferença é essa. Quando eu falei aqui, ó, quando eu falei com esse humilde menestrel, é uma coisa interessante, eu acho que isso é para a vida de todo mundo, a gente não sabe de nada, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Lembro até uma história que meu pai contava lá de Ouro Velho, na Paraíba, numa Câmara de Vereadores, numa discussão de 2 vereadores lá, um que era formado em Direito pela capital, o outro que era matuto lá da roça, e o que era formado em Direito, muito arrogante, levantou a voz, disse, cala a boca que você não sabe de nada. Aí o matuto, que é matuto mesmo, ele é muito humilde, e ele diz, eu não sei, mas eu sei que não sei, e você não sabe e não sabe que não sabe, porque aquele que não sabe que não sabe é pior do que quem não sabe, porque pelo menos a gente admite que não sabe. Então aqui, a gente nada sabe, a gente está passando para vocês um conhecimento que a gente vem tendo, vem aprendendo a cada dia um pouco mais. Então você que está começando agora, daqui a pouco você desperta um cordelista em você e começa a escrever aí desembestadamente, como diz o matuto lá do Pajeú. Então vamos fazer outra setilha para massificar, para guardar a setilha aqui para vocês. Vamos lá. Então, lembrando que eu disse isso no começo e repito agora, depois que a gente falou da rima e da métrica, que já está aí massificado em você que está em casa, que está assistindo, né? Que o importante, além da rima e da métrica, é o que se vai colocar dentro de cada estrofe. O que é que eu quero contar? O que é que eu quero falar, né? Eu vou continuar lembrando que a gente pode sempre começar, não é obrigatório, no caso do cordel. No caso da cantoria, é obrigatório sim. No caso do cordel, não é obrigatório começar com a rima que termina. Mas eu gosto sempre de começar para evitar que a rima se repita. Então, assim, nós vamos compreender. Ó, eu já falei da cestilha para você entender. Agora são 7 linhas, as setilhas para você que está fazendo o cordel com esse humilde menestrel, nós vamos compreender, né? E para desenvolver, olha lá, e para desenvolver. Lembrando, não é obrigatório você começar com a rima que termina a setilha. Eu faço isso para evitar que essa rima do compreender se repita na setilha seguinte, ou na sextilha seguinte. Como eu disse antes, nas cantorias de viola, isso é praxe. Então, aí para desenvolver, aí eu vou continuar falando, que a gente está falando de aprender cordel. As 2 sextilhas que a gente fez no começo foram falando sobre rima ou sobre métrica, eu mudei aqui a setilha, e para desenvolver essa grande tradição, porque o cordel é uma cultura popular de grande tradição, principalmente aqui no Nordeste, principalmente aqui no Sertão. Então, quando eu boto tradição na rima, eu já começo a pensar, vou rimar o que é que rima com tradição? Sertão, galpão, baião, irmão, feijão, coração, situação, solidão, e aí vai muito do que é que você imaginar. Então, e para desenvolver essa grande tradição, vou procurar. E para desenvolver essa grande tradição, vou procurar, vou buscar, vou procurar, vou buscar um pouco de inspiração, porque aí eu já boto um pouco da poesia, um pouco de inspiração, olha lá, para rimar com tradição. E para desenvolver essa grande tradição, vou procurar, vou buscar,
um pouco de inspiração. Aí a quinta e a sexta são rimas diferentes, como eu disse, um pouco de inspiração. Assim eu vou aprendendo, ó. Assim eu vou aprendendo, aprendendo. O que é que rima com aprendendo? Vivendo, querendo, desenvolvendo, temendo, aprendendo, vamos lá, aprendendo, assim eu vou aprendendo, e para desenvolver essa grande tradição, vou procurar, vou buscar um pouco de inspiração, assim eu vou aprendendo pelo cordel, vou estar vivendo, pelo cordel vou vivendo, né? Pelo cordel, pelo cordel revivendo as coisas, as coisas do meu sertão. O que é que muda? Aí eu reforço, o que é que muda da cestilha para a setilha? O que é que muda? A cestilha rima a segunda, a quarta e a sexta. A setilha são 7 versos. Rima a segunda, a quarta e a sétima, a quinta com a sexta. Olha como ficou nossas setilhas. Eu já falei da cestilha para você entender, agora são 7 linhas, as setilhas para você que está fazendo cordel com esse humilde menestrel, nós vamos compreender. E para desenvolver essa grande tradição, vou procurar, vou buscar um pouco de inspiração, assim eu vou aprendendo pelo cordel revivendo as coisas do meu sertão. Olha como dá a cadência, né? E não dá para cantar do mesmo jeito que eu cantei a outra lá, ó. Eu já falei da cestilha para você entender. Agora são 7 linhas, as setilhas para você que está fazendo cordel com esse humilde menestrel. Nós vamos compreender, né? E para desenvolver essa grande tradição, vou procurar, vou buscar um pouco de inspiração. Assim eu vou aprendendo pelo cordel revivendo as coisas do meu sertão. Ou seja, é simples, fácil, né? É só a gente ir praticando e escrevendo, praticando e escrevendo. Então eu queria, já vimos aí, dar só uma recapitulada para que a gente passe para a próxima etapa, não deixando as brechas do que a gente está vendo. Ou seja, o cordel, uma cultura popular, na literatura popular, que tem grandes cordelistas do Nordeste, e a Paraíba, Pernambuco, o Ceará são os grandes celeiros, a Bahia são os grandes celeiros da literatura de cordel, né? E grandes cordelistas, tanto homens quanto mulheres. As mulheres agora aparecendo mais, mas sempre estiveram por aí. Inclusive, assim, porque antigamente as mulheres escreviam e assinavam como homem, porque se assinassem como mulher, não era publicado. Isso é conhecido, então, assim, isso mudou. E a gente, graças a Deus, tem encontrado diversas mulheres cordelistas. Eu falei mais cedo, antes de eu reforçar aqui os elementos da literatura de cordel, que chegamos até aqui, eu falei da cantoria de repente, dos repentistas e dos cordelistas. Tem outra forma também de repente, que é a mesa de glosa. E aí, onde eu acho interessante a mesa de glosa, porque a mesa de glosa é um desafio também de improviso, e eu tenho referências na mesa de glosa, onde eu tenho acompanhado, que eu vejo grandes repentistas dentro da mesa de glosa, glosadores, como a gente chama, e eu acho que das maiores que eu conheço é uma mulher chamada Daiane Rocha, lá Daiane é de Tabira, em Pernambuco, e ela é impressionante a forma como ela improvisa numa mesa de glosa. Uma mesa de glosa, para vocês entenderem, é como uma cantoria de viola. A cantoria de viola ficam 2 cantadores, um diz aqui um verso, um mote, uma cestilha com mote, o outro responde com outra cestilha, e eles vão
se confrontando ou se respondendo de acordo com o mote. Na mesa de glosa são 5 poetas sentados, sem viola, só os poetas com as suas inspirações, e alguém dá o mote lá nesse momento, e aí o poeta, sem escrever, sem caneta, sem celular, sem nada, ele tem que ali desenvolver uma décima sobre aquele mote, né? Então, eu acho que isso são informações que são muito importantes para a gente estar também conduzindo. Então, eu queria também aproveitar que a gente está falando de grandes poetas, falar de um grande poeta, que aí agora é o momento de falar do grande poeta, que é o poeta Chico Pedrosa. Chico Pedrosa é um poeta amigo lá de Guarabira, na Paraíba. E eu queria dizer também um verso de Chico Pedrosa, que um dos objetivos também da oficina, além do cordel, de fazer o cordel, é apresentar alguns nomes de alguns cordelistas e alguns poetas, alguns repentistas, alguns nomes de referência na nossa literatura popular. E Chico Pedrosa, para mim, é um grande poeta, um gênio com as palavras, consegue juntar de forma magistral, eu digo assim, cada verso e encontrar as palavras. Uma vez eu encontrei Chico Pedrosa lá no mercado da Madalena, lá no Recife. E aí Chico me conta uma história, dizendo que tinha passado a noite toda um pouco de insônia e tal, e acordou com uma poesia. E ele diz assim, quando o processo mental se espalha na colmeia do juízo, eu desconheço quem afugente a ideia que está no pensamento. Eu mesmo só me contento quando estou saciado, e assim são todos os seres que têm dever e haveres com esse mundo intrincado. Hoje eu daria tudo só para ter o direito de dizer para todo mundo o que eu penso a teu respeito. Meu desejo é te agarrar com as tuas mãos, te apertar até te ver dominada, para pagares com castigo o que fizestes comigo durante a noite passada. A noite, apesar de quente, era calma. Eu estava descansando em minha cama quando alguém se aproximava, e esse alguém eras tu. Roçaste o teu corpo nu no meu que estava despido, me encheirastes, me mordestes, de tal forma me envolvestes que hoje estou esmurecido. Ainda não satisfeita, deixaste nos meus lençóis as incontestáveis provas do que houve entre nós. Sem o mínimo pudor, manchaste o meu cobertor com a tua sede voraz e saíste manhosamente para talvez noutro ambiente mostrar do que és capaz. Planejastes muito bem a forma de me envolver, cantaste no meu ouvido, me fazendo adormecer. De manhã, quando acordei, toda a casa eu vasculhei na ânsia de te encontrar, mas confesso foi em vão, só os vestígios no chão foi possível constatar. Hoje à noite em minha cama espero te encontrar, vamos ter uma conversa, não sei se tu vais gostar, vou olhar na tua cara para saber o porquê da tara que tu tens em perturbar, vou arrochar teu pescoço até tu cantares grosso, ou até nem mais cantar. Toda parte e o teu corpo será por minha mão comprimido, e só assim receberás o castigo merecido, invasora, desalmada, perturbadora, tarada, insaciável e vulgar, magricela sem futuro, sanguessuga do escuro, tu hoje vai me pagar. Não haverá parte alguma no teu corpo, região, onde todos os meus dedos à noite não passarão, só largarei quando eu vir teu sangue quente sair do teu corpo, dama imunda, só assim me vingarei de ti e do que passei, muriçoca vagabunda. Chico Pedrosa. Chico é um gênio com as palavras, e essa poesia de Chico chama-se A Dama da Noite. É uma poesia que está muito no cotidiano da gente, né? Que a gente mora numa região que a muriçoca faz parte do nosso dia a dia. Elas têm ferrão aqui, né? Parece abelha, mas faz parte. Então, é isso. Apresentei Chico Pedrosa e a gente vai apresentando outros poetas, outros cordelistas para vocês durante o nosso decorrer das nossas oficinas. Então, falamos da sextilha, falamos da setilha, falamos da rima, falamos da métrica, e a gente volta no nosso próximo vídeo com mais um assunto, com mais uma abordagem sobre a literatura de cordel. Ok? Até já!